muitas vezes, nós profissionais, isso eu já me peguei fazendo, a gente fica tão preso em como a gente pode ter recursos prontos, em como a gente pode adquirir recursos, investir em recursos, que a gente acaba deixando algumas oportunidades de intervenções e de criação. Eu acredito que a gente perde um pouco a atenção no sentido de adaptar e criar recursos interventivos com a criança. E por que isso eu acho que é importante a gente ter uma atenção? Primeiro, porque quando a gente fica muito engessado dentro do processo, preso, né, a esses recursos prontos, se preocupando em investir em recursos, e a gente sabe que essas ferramentas de psicologia, né, que a gente utiliza dentro da clínica, são ferramentas normalmente com investimento alto, que a gente perde a oportunidade de trabalhar o nosso pensamento criativo, que isso é um ponto de atenção de nós profissionais. O que eu percebia dentro das minhas supervisões com os profissionais, né, com os psicólogos, era que existe, às vezes, um engessamento mesmo na forma de buscar alternativas, de adaptar alguns recursos. E o medo de muitos desses profissionais de arriscar, de tentar, de experimentar. Então, eu acho que é importante todo o profissional, independente de ter uma facilidade criativa, tem gente que tem uma facilidade criativa muito grande, de fato. Eu não sou uma delas, eu não encaixo nesse perfil, eu não sou a pessoa mais criativa do mundo, não sou de fato, mas eu me considero uma pessoa esforçada. Então, eu adapto muitas coisas. Às vezes, eu vejo recursos aí sendo vendidos e eu crio e adapto. Né? Eu vejo recursos e atividades sendo elaboradas e feitas de outras áreas, principalmente, eu pego muita coisa da pedagogia e eu adapto para o modelo clínico, para trabalhar as emoções. Então, nós precisamos muito ter essa atenção de não perder a oportunidade do nosso pensamento criativo, aproveitar alguns brinquedos e algumas atividades que a gente pode utilizar no dia a dia com a criança, dentro da clínica, e mesclar, adaptar. Eu gosto muito de cartinhas que têm as emoções, e aí eu adapto junto com alguns jogos. Por exemplo, eu coloco aquele cara a cara, e aí eu tenho umas cartinhas que elas têm as emoções, várias emoções. E aí eu utilizo aquele jogo e adapto com as emoções, com as cartinhas que eu já tenho. Outro exemplo, aquele joguinho que a gente monta, coloca os de madeirinha, que a gente monta e a gente tem que ficar tirando os cubinhos, né? E não pode cair. E aí eu coloco algumas perguntas em cada madeirinha, e aí a criança vai e puxa, e tem uma pergunta a respeito dela. Então eu colo de uma forma muito simples, tá, gente? Simplicidade, que é uma coisa que os profissionais, eles perdem uma oportunidade de adaptar, né, alguns recursos super simples e que pode ser trabalhado, que pode explorar de diversas formas. Isso ajuda a você desenvolver essa habilidade de criação. Você pode não ser criativo, igual como eu não sou uma pessoa mais criativa, mas pelo meu esforço, eu busco, eu adapto, e aí eu vou criando, eu vou observando algumas atividades e vou adaptando dentro do contexto e dentro das atividades que eu vou conseguindo colocar com as crianças e os jovens, nos adolescentes. Então, criar novas possibilidades interventivas, gente, isso é muito importante. Eu não estou falando que isso é algo banal. Isso é importante, de fato, você treinar, principalmente porque você está atendendo crianças e adolescentes. O público de adolescente, a gente precisa muito ter cartas na manga, até mais do que criança, porque a criança, eu acredito que ela flui com muito mais facilidade, mesmo ela sendo uma criança, às vezes, mais introspectiva, mais tímida, quando ela estabelece um vínculo com você, dentro do processo de psicoterapia, você consegue fluir muito mais com uma criança. Mas com um jovem, com um adolescente, a depender da personalidade desse adolescente, às vezes cria um bloqueio muito grande. Não é à toa que tem profissionais que não gostam de atender adolescentes, porque tem esse medo, esse receio de a psicoterapia não fluir, né, do adolescente não verbalizar, ou então esse adolescente não se soltar, não se abrir, o vínculo ser difícil de ser estabelecido. Então, a gente encontra alguns desafios com o público de adolescentes, então a gente precisa sim ter cartas na manga. Então, a gente precisa dessa atenção de ter sempre
opções do público juvenil. Eu tenho uma atividade que eu vou executar com esse adolescente, porque muitas vezes só o verbal não é o suficiente, tá? Às vezes não flui esse adolescente sentar e fazer uma associação livre, às vezes não funciona só assim. Então, a gente precisa, sim, de alguns recursos. Então, quando você exercita essa habilidade de criação, você sempre vai ter algum plano B, plano C, nos momentos em que você acha que dentro do processo de psicoterapia, parece que esgotou ali a fala daquele adolescente. E a gente pode explorar de várias formas, tá? Então, eu gosto muito de exercitar. Então, como eu atendo, né, o público, os dois públicos, tanto criança quanto adolescente, eu faço muito esse exercício pessoal para me ajudar muito mais no público de adolescentes, que particularmente é um público que me demanda muito mais aspectos criativos e adaptação a recursos para que eu consiga realmente direcionar algumas intervenções. Não é todo mundo que tem uma facilidade de verbalizar as emoções, não é todo mundo que vai chegar e vai fazer uma catarse e chegar e falando tudo que passa dentro dela. Tem algumas demandas que são difíceis de serem expressadas, então os recursos, eles ajudam muito, principalmente nesse público juvenil.